No ar o Jornal da Bandeirantes, gente, e claro que ainda há muitos comentários e repercussão da declaração que foi dada ontem pelo presidente da República, depois de trazer a público a informação que está com coronavírus, né? O presidente Jair Bolsonaro usou a máscara ali durante parte de uma entrevista e depois retirou a máscara para continuar conversando com jornalistas, né? Há uma grande repercussão no meio médico a respeito aí da postura do presidente, que admite uma certa rebeldia, diz que não vai seguir exatamente o conselho, né, que foi dado aí e a orientação dada pelos médicos, porque diz que é do perfil dele esse tipo de postura, mas de qualquer forma esse é um assunto que ainda repercute. Mas o mais importante, né, é claro que além da questão aí da propaganda da hidroxicloroquina, que de alguma forma também foi feita pelo presidente ao tomar o medicamento lá, são questões que vão passar, né? Daqui a pouco a gente já não vai mais falar sobre isso. O que a gente vai seguir ainda conversando aqui e acompanhando os reflexos é justamente sobre a consequência econômica, né, dessa pandemia. E tem uma medida fundamental que pode ser tomada aí pelo governo e por isso cresce a pressão em relação ao veto, à desoneração da folha de pagamento, né? 30 associações já assinaram um manifesto encaminhando a parlamentares, explicando a importância da desoneração da folha salarial para manutenção do emprego, que deve ser a prioridade da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro nesse momento, né? A gente viu medidas provisórias, alterações na legislação trabalhista para preservar o emprego. Esse deve ser o foco, porque nós já temos aí uma quantidade muito grande de desempregados e os dados mostram que mesmo com todas as medidas tomadas, aumentou o desemprego no Brasil, aumentou o desemprego no mundo. Vocês vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, onde se vivia ao pleno emprego, só não trabalhava há uns meses antes da pandemia nos Estados Unidos aquele que não queria trabalhar. Emprego havia para todo mundo. Então, importante a gente destacar aqui que há, claro, uma fundamental preocupação com essa questão do emprego. E essa medida, né, essa desoneração da folha não é uma renúncia fiscal, por mais que possa parecer para alguns, porque os setores vão continuar pagando impostos, vão continuar contribuindo, como enfatizam aí os empresários, então, nessa questão. A gente tem um trecho aí do que disse o Major Olímpio, é isso aí, tá aí, sobre esse assunto. Em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, o senador Major Olímpio conversou conosco e pontuou o seguinte a respeito da desoneração da folha de pagamento. É um absurdo a insensibilidade da área econômica, o próprio desconhecimento do presidente para colocar um veto dessa natureza. São 6 milhões de empregos hoje na área de calçada, de call center, de comunicações, da indústria têxtil, máquinas e equipamento, construção civil, a construção civil pesada, que é a parte da infraestrutura. Vocês imaginem só que vai ficar 7,5% mais caro sobre o faturamento, sobre tudo. Gente, qual é a atividade hoje que tem 7,5% de margem? Não tem. Tá aí, então, o que disse o senador Major Olímpio aqui de São Paulo a respeito desse assunto. É um dos temas que nós vamos abordar hoje aqui com profundidade no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio Humberto. Olá, Pedro Campos, olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos, bom dia, ouvintes. De fato, a gente está vivendo aqui a repercussão da notícia de que o presidente Jair Bolsonaro contraiu o Covid-19. O presidente mandou mal nos primeiros momentos, né? Tirando a máscara, também vindo a público através de vídeo, tomando o medicamento cloroquina. Enfim, ele acredita que na eficácia desse medicamento, como muitos brasileiros também. Aliás, eu conheço muita gente que contraiu a doença e a primeira coisa que recebeu foi
foi um coquetel de medicamentos que incluía a hidroxicloroquina. Quer dizer, ele não está só nisso, mas um presidente da República não pode estar fazendo propaganda de remédio. Um amigo meu me disse que aquela cena lembrou a ele o comercial do crack Gerson fazendo propaganda de cigarro, uma coisa mais ou menos dessa natureza, né? O presidente tem que evitar isso, mas sobretudo em nome do próprio bem-estar dele, né? Ele tem que se dedicar, se concentrar em ficar curado dessa doença, mas ele tem que se comportar de maneira absolutamente exemplar em relação a isso, né? Ele tem que se comportar como manda o figurino. É isso, é disso, é assim, é isso que se espera dos líderes políticos de qualquer país, né? É que se comporte, é que o líder político, o chefe de governo, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, se comporte como de maneira conforme os médicos determinam, recomendam, e as regras também daquelas pessoas que estão sob tratamento de Covid-19. Porque, afinal de contas, muita gente que contrair a doença pode até por ignorância, né, seguir ou imitar o comportamento do presidente, e isso seria muito ruim para todo mundo, para a sociedade, mas principalmente para aquelas pessoas mais doentes. Nesse episódio, algumas outras coisas me chamaram a atenção, além desse comportamento pouco exemplar, digamos assim, do presidente da República. Ele tirando máscara, se afastou um pouco e tal, mas ele não deveria ter feito aquilo, tirou a máscara para que as pessoas vissem que ele está bem, não está abatido, mas ele não deveria ter feito aquilo, né? Não é assim que se faz. Mas também muitos adversários dele, vários adversários dele, se comportaram de maneira também muito ruim, né? De maneira negativa, de maneira que não se espera de nenhum ser humano, né? As pessoas, gente nas redes sociais desejando a morte do presidente da República. Jornalistas mais ou menos conhecidos publicando artigo explicando por que ele torce para que o presidente da República morra. Esse discurso de ódio, aliás, essas pessoas, não apenas o autor do artigo, como o jornal que o publicou e tantas outras pessoas que nas redes sociais disseram coisas semelhantes, são as mesmas pessoas que criticavam o chamado discurso de ódio dos bolsonaristas. É uma tristeza. Eu de fato esperava mais do gênero humano, né, depois dessa doença, com tantas lições que ela nos deu. Inclusive a necessidade de sermos mais gentis, mais generosos, né? De sermos mais compreensivos e abandonarmos interesses tão mesquinhos, né? Interesses inclusive políticos, ideológicos, etc, etc. Eu acho que as lições da pandemia não foram apreendidas nem por um lado, nem pelo outro. É verdade, Cláudio Humberto. Agora, se a gente olha para as consequências de outras grandes tragédias, né, na história do mundo, guerras, outras epidemias. Olha, o Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, já nos falou várias vezes. Se você espera que a humanidade saia de alguma forma melhor, mais solidária, menos mesquinha depois da pandemia, é melhor dar uma olhada no que já aconteceu, porque não é, pelo menos, o histórico, e nada nos faz crer que será diferente dessa vez. Agora, Cláudio, eu queria fazer aqui um desafio com você, com o Pedro Campos e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu vou ler o trecho de um artigo que foi publicado hoje em alguns jornais para a gente adivinhar quem foi a pessoa que escreveu esse artigo. Um trechinho aqui, por exemplo. Olha, precisamos comparar uma cidade onde o lockdown é implementado com outra cidade, onde a estratégia de distanciamento social é baseada em rastreamento de contatos e isolamento seletivo. Nessa segunda opção, vai ser necessário um programa de testagem robusto e a capacidade de isolar as pessoas que fazem parte de populações mais carentes e que não conseguem fazer o isolamento em suas próprias residências. Tudo isso vai ter que ser planejado e viabilizado. Não sabemos como a Covid vai evoluir, nem quanto tempo ela vai durar. Enquanto aguardamos a chegada de um medicamento ou de uma vacina que funcione, é crítico encontrar uma forma de sair da situação atual. Existe uma sede de liberdade, do retorno ao nível de interação e mobilidade que tínhamos antes da Covid-19. É importante entender que liberar atividades que não conseguimos controlar, como abertura de bares, clubes e academias,
pode ser um problema muito difícil de administrar. E o título desse artigo é quase à espera de um milagre. País precisa de Programa Nacional de Abordagem do Distanciamento coordenado pelo Ministério da Saúde. Quem? Quem teria escrito isso aqui? Não pode ser alguém que já tenha passado por lá, né? Thaís? Não, aí não isso vale. Aí de manhã. Pode ser um deputado da oposição, pode ser algum médico infectologista incomodado com a política do governo, mas o ex-ministro Nelson Teich escrever isso aqui, mal tendo saído do cargo, mal tendo mostrado durante as poucas semanas em que ficou lá, a que veio, lacônico, desanimado, não falava nada, parecia constrangido por ter aceito o convite do presidente Jair Bolsonaro para integrar o Ministério da Saúde. Agora sai, é fácil, né? A hora que eu li esse artigo, eu falei, gente, mas é fácil você bater quando você está de fora. Quando está lá dentro, são outros 500. E aí eu me pergunto também, Pedro e Cláudio, o que acontece, né, com alguns ministros do Ministério de Jair Bolsonaro? Será que eles aceitam o cargo pela vaidade, pelo status, para colocar no currículo, e depois, chegando lá, fazem de conta que não percebem que a linha do presidente é outra, é oposta à linha que eles defendem? E aí, sem dizer qual é certo ou errado, mas se você aceita um cargo para fazer aquilo, você tem que, no mínimo, concordar num grau alto com aquilo que a pessoa que é o seu chefe lhe coloca para fazer, senão não aceite, não é? A gente viu isso acontecer com o ministro Nelson Teich, viu acontecer com o ministro Nelson Mandetta e Luiz Henrique Mandetta, e também em outro grau, mas acho que numa mesma linha, com o ex-ministro Sérgio Moro, que saiu atirando e batendo feio no governo, mas ficou mais de ano lá. E é claro que se tudo aquilo que ele contou ocorreu, aquilo não ocorreu de um dia para o outro. Então, o que acontece? Será que é difícil também contrariar o presidente Jair Bolsonaro? Será que ele gosta de ministros que só sigam exatamente o script que ele coloca e não aceita oposição? Acho que são coisas aqui que a gente pode refletir a respeito, porque tem sido frequente que isso aconteça. Agora, do ministro Nelson Teich, que, olha, só enfeitou a cadeira lá durante algumas semanas, aí escrever artigo batendo não dá, né, Cláudio Humberto? E assim, a impressão que dá no artigo do ministro Teich, do ex-ministro Teich, é que somente agora que ele parece ter caído a ficha, né, do problema coronavírus, né, da questão da pandemia. Durante aquelas semanas que ele ficou à frente do Ministério da Saúde, ele passou a impressão o tempo todo de que estava meio sem saber o que fazer, né, sem saber onde estar sequer, né. Ele disse, onde é que eu estou? É o cara que cai da cama e fica ali meio zonzo sem saber onde é que ele está, né? Enfim, era o que parecia. Agora, essas características, sabe, Thaís, do ministro de cada governo, do comportamento de cada presidente, etc., à exceção de presidentes muito tolerantes, como foi o caso especificamente de José Sarney, por exemplo, em que havia ministros ali um tanto quanto, né, afirmativos demais em relação ao presidente, como era o caso de Antônio Carlos Magalhães, né? Parecia que o Antônio Carlos Magalhães desafiava o Sarney diariamente a demiti-lo, pelo seu comportamento completamente independente, né, de orientação presidencial. Mas, afora casos assim excepcionais, os presidentes são muito ciosos do poder que têm. O ministro é um executor de programa ou de projetos determinados pelo presidente da República. Existe o ministro porque o presidente não tem o dom da onipresença. É por isso que existe o ministro. O ministro está ali para executar coisas do presidente. O ministro não ocupa o cargo para ali adquirir, enfim, autonomia de voo e fazer o que lhe vem à cabeça, né? É claro que os ministros têm uma certa autonomia, mas eles têm que trabalhar de acordo com a orientação geral do presidente da República. No governo Lula era assim, no governo Dilma, imagina um ministro que ousasse não seguir as determinações dessa dupla, né? Inclusive no campo da corrupção. Ele simplesmente era punido. Agora, você tem mas a palavra final tem que ser do presidente, né, Cláudio? Claro, isso aí. Sem dúvida. O ministro pode chegar para o presidente numa reunião lá interna e falar, olha, presidente, eu acho que isso aqui não vai dar certo por isso, isso e isso. Se o presidente falar, não, vai seguir dessa linha, ou o ministro, se achar que aquilo é insustentável, pede
demissão e vai embora, ou contorna. A gente pode lembrar aqui, acho que o caso mais próximo do ouvinte é o do Sérgio Moro. Ele foi convidado pelo Bolsonaro para ser. O Sérgio Moro torceu o nariz a vida inteira para essa história de armar a população. Ele nunca gostou desse assunto, né? Aí chega lá, foi ministro do Bolsonaro, teve que aguentar, porque o Bolsonaro é um defensor disso. Ele foi eleito, aliás, na campanha. Esse assunto foi um dos principais da área da segurança pública, porque nós fomos às urnas, a população brasileira, e dissemos o seguinte: nós somos a favor, né, do porte de arma. Então o ministro Sérgio Moro, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, falava para o ministro Sérgio Moro: nós só temos que cumprir uma decisão que é do povo brasileiro, né, que foi desrespeitada durante os governos do PT, dificultando o acesso ao porte de arma de fogo à população. Então o que o Sérgio Moro fez? Ele cozinhou o galo, botou isso aí no pacote anticrime lá num canto, tal, porque ele não era muito a favor. Agora tá aí, né? Saiu do governo, fica aí agora dando declarações como se fosse contrário, mas apoiou de alguma forma, né? Porque o presidente da República tinha isso como uma das suas bandeiras. Foi mais ou menos também o que aconteceu com o Nelson Teich na história da cloroquina, né? Ele tinha um currículo excelente, um belo médico que tinha aí uma experiência na área administrativa, só que não vingou. Por quê? Porque não soube também contornar esse problema com o presidente da República e não quis dar o carimbo ali da cloroquina, sabe-se lá por quê, né, Cláudio? Exatamente. Agora, essa questão, Thaís, do Ministério da Educação também, né? No Ministério da Educação, o preenchimento, a demora de preencher o cargo, né, deflagrou um processo de disputa que se assemelha a uma disputa eleitoral, só que essa disputa se trava no bastidor da política e da mídia, né? Imagine que tem candidato que nunca foi considerado para ser ministro, mas é apontado sempre, está na lista dos cotados e tal. O cara contratou até assessoria de imprensa, tem empresas de assessoria de imprensa contratadas para plantar notícias favoráveis a determinadas pessoas para mantê-los ali e quem sabe emplacar, não é? Embora não tenha nenhuma relação com o governo. Aliás, a gente viu na substituição ou na definição do embaixador do Brasil em Washington um exemplo disso, né? Uma figura nacional, analista político e tal, foi colocado como o virtual embaixador. Nunca foi considerado para o cargo. Era uma coisa de se colocar, de botar no currículo, né? Ali, quando o cara vai vender seus serviços, o cliente vai ser informado, vai ser lembrado de que ele foi cotado para ser embaixador, assim como aquele que vai colocar no ministro, que foi no currículo, que foi cotado para ser ministro. Essa coisa é tão importante, essa coisa curricular, né, para essas pessoas, que a gente viu aí a questão do Decotelli. Você imagina que o Decotelli já botou no currículo dele que foi ministro da Educação? Colocou. Né? É uma loucura. Um período curto, digamos, né, Cláudio? E vai ser questionado por isso no futuro, viu, Cláudio? Novamente fraudou a história dele, né? Olha que mensagem legal. Nós estamos recebendo aqui muitas mensagens de ouvintes falando sobre esse assunto. Tem um ouvinte que está nos acompanhando, eu não conhecia a cidade, fui até pesquisar aqui, fica a 400 quilômetros de Rio Branco, a cidade de Tarauacá, no Acre. É o Tadeu Cruz, nosso ouvinte, que disse que acompanha o Jornal Gente todo dia e gostou do assunto de abertura aqui, dessa discussão aí a respeito dos ministros. Está mandando um abraço para a Thaís, para o Cláudio e para todos que estão nos acompanhando. Abraço, Oba, Tadeu. Obrigada, Tadeu. Você está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Band Rádios e no Facebook e no YouTube da Rádio Bandeirantes, é claro, em qualquer lugar que você estiver no Brasil ou em outros países. Em áudio e vídeo você também acompanha o Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Sul América. O cuidado nos une. Cuide de quem você ama. Não é de hoje que o cuidado da Sul América com você é completo. Quando poucos pensavam na importância da saúde à distância, a gente já oferecia esse serviço no app. E hoje ele evoluiu e está ainda melhor. Com Saúde na Tela, milhares de pessoas estão sendo atendidas por terapeutas e médicos de mais de 50 especialidades da rede credenciada Sul América. E o pedido de exame e receita médica chegam na tela. Acesse sulamerica.com.br/saúde na tela e saiba mais.
Você sabe quais são os melhores meios para falar com o seu consumidor? Talvez a sua marca esteja pagando mais do que deveria para impactar o público-alvo. É por isso que a OMZ nasceu. Através da gestão da informação e Marketing Analytics, somos uma agência que se desafia a encontrar a melhor relação entre preço justo de propaganda e alta qualidade em comunicação. Quer saber como? Acesse omz.ag e fale com a gente. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Varicel, pernas novas, todo dia. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Falando agora da rodovia Presidente Dutra, com uma ocorrência na altura do quilômetro 229 pela pista lateral, quando o motorista já está chegando à capital paulista, ali na região do Parque Novo Mundo. Lentidão vem desde a saída do Fernão Dias, no 227, até o local desta ocorrência. Pela pista expressa, a chegada é mais tranquila e a saída para o Rio de Janeiro pela Dutra tem boas condições. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o app WU Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. São 8h21, direto para Brasília, para saber como é que vai ser a rotina do presidente da República a partir de agora, depois dele ser diagnosticado com Covid-19. Natália Pazzi, bom dia, Natália. Oi, Pedro, muito bom dia para você, todo mundo está nos acompanhando. Pois é, ontem, então, o presidente Jair Bolsonaro disse que contraiu o coronavírus, que está com a Covid-19, e agora, então, ele segue em isolamento no Palácio da Alvorada, mas segue, sim, trabalhando. Ele vai ficar despachando lá da residência oficial da presidência por videoconferência e disse ontem, inclusive, que deve receber auxiliares para fazer, então, assinaturas de documentos. Ele tem pelo menos hoje, durante a manhã e à tarde, 4 agendas com ministros que vão acontecer por videoconferência. Entre eles aí o Fernando Azevedo, Luiz Eduardo Ramos, o Antônio Paulo Vogel, que está, por enquanto, na educação, e também o Jorge Oliveira. A gente lembra que ontem o presidente disse que estava se sentindo perfeitamente bem, que a febre já tinha baixado, inclusive voltou a falar que a maioria da população vai pegar coronavírus ao longo, então, das próximas semanas, dos próximos meses. A gente separou esse trechinho, vou pedir para vocês rodarem aí. Confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, né? Tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você. Inclusive, Pedro, a gente tem uma expectativa também do Ministério da Educação, né? Que ele segue sem uma definição aí de quem vai assumir o comando do MEC. O Palácio do Planalto, ele acredita que o presidente possa anunciar o nome do escolhido para o MEC ainda nesta quarta-feira, nesse período de isolamento lá no Palácio da Alvorada. Inclusive, ontem, durante aquele pronunciamento que ele fez para anunciar que estava com a Covid-19, ele citou também que um paulista era um forte candidato ao MEC, que ia conversar com esse paulista esse que seria, então, Milton Ribeiro, que é pastor na Igreja Presbiteriana, que é ligado à Universidade de Mackenzie e também tem no currículo um doutorado em educação. Então, a gente segue também nessa expectativa para ver se lá em isolamento social no Palácio da Alvorada a gente possa ter uma definição hoje ou até mesmo até o final da semana em relação também ao comando do MEC. Pedro? Obrigado, então, a Natália Pazzi, né, trazendo para nós aí as informações, né, dessa mudança. Vamos ver, o presidente admitiu ontem mesmo que ele é rebelde, que não consegue ficar parado, mas se tiver um pouco de prudência agora vai ser importante, né, para justamente evitar novas críticas a respeito da circulação. E tem que usar máscara agora, né, não tem jeito. Já devia ter usado antes, não é, Pedro? E não é só evitar novas críticas, né? O presidente tem que dar o exemplo também, né? Então, se a gente tem hoje uma política pedindo para que as pessoas se comportem de tal maneira, porque é mais seguro nesse momento,
não é só por causa da crítica, o presidente tem que entender o papel que ele tem também, né? Eu concordo com o Cláudio Humberto, queria falar aqui, 100% é em relação à delicadeza que é a situação do presidente da República dizer que começou a tomar um remédio, e não vou entrar de novo aqui na discussão sobre a cloroquina, que a gente já está cansado dela, mas escuta, o presidente se automedicou, ele pediu para o médico medicá-lo, é complicado, não é? Você ter ali a pessoa que é a mais visível, o cargo de maior visibilidade do país, dizendo, eu tô tomando aqui esse remédio porque é bom, mas por quê? O médico achou que era indicado para ele? Qual é o médico? Eu acho que isso tem que ser tratado de uma forma um pouco mais cuidadosa pela presidência da República, viu, Cláudio? Eu acho sim. O presidente tem que já cansou, né, esse comportamento do presidente. Ele não é menino, né? Ele sabe exatamente o que fazer e portanto, ele não tem nenhum compromisso de manter coerência com o discurso que adotou no início da pandemia, menosprezando, desdenhando da gravidade da pandemia, etc. Ele não precisa ser coerente com isso, né? Muito pelo contrário, o que ele precisa é ser incoerente com isso, é demonstrar que fez uma revisão desses conceitos, né? Como você disse, a gente tem dito também aqui, né, há tanto tempo, é papel do presidente da República dar exemplo, né? Ele não pode se comportar de outra maneira, né? Ele tem que se comportar de acordo com o mando figurino, como os médicos determinam, né? É isso que a gente espera dele, para o bem dele, né? Para o bem enfim, em nome do tratamento, da eficácia do tratamento, mas também e sobretudo pelo exemplo que ele pode representar para muitos brasileiros que até por desinformação podem achar que ele está certo, que essa doença não tem a gravidade de que se fala e etc. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. São 8h26. Tem operação em Minas Gerais. O Lucas Catapreta está ao vivo conosco para trazer os detalhes. Bom dia, Lucas. Ei, Pedro, bom dia para você, também para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O fundador da rede de varejo, Ricardo Eletro, é preso em uma operação que acura um esquema de sonegação fiscal. Ricardo Nunes foi detido aí em São Paulo nesta manhã. Uma filha dele também foi alvo de um dos mandados de prisão. Um diretor executivo da empresa é considerado foragido pela justiça, já que não foi encontrado. As investigações da operação, batizada de Direto com o Dono, apontam que quase 400 milhões de reais deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos aqui na capital mineira, cidade de Contagem e Nova Lima, aqui na região metropolitana, e também aí em São Paulo e Santo André, no ABC. A justiça também determinou o sequestro de bens imóveis de Ricardo Nunes, avaliados em cerca de 60 milhões de reais, com a finalidade de ressarcir o prejuízo causado aqui ao Estado, Pedro. Bom, então nós temos até agora quem que foi preso? O dono da Ricardo Eletro, né, o Ricardo Nunes, e alguns parentes dele, é isso, Lucas? Foram 3 mandados expedidos, Pedro. Já há a confirmação de que o Ricardo Nunes foi preso, o fundador aí da Ricardo Eletro, e há também um mandado de prisão contra uma das filhas dele e também contra um irmão. Então, 3 mandados de busca contra o irmão, contra um diretor executivo da empresa e contra uma das filhas do Ricardo. E há a confirmação de que o Ricardo já foi detido aí na cidade de São Paulo. Mas também tem mandado de prisão contra a filha dele e este diretor executivo que está foragido. Obrigada, então, ao Lucas Catapreta, direto de Belo Horizonte. A gente lembra, né, Pedro, Cláudio, que Pedro e Cláudio, que essa empresa, Ricardo Eletro, é uma empresa muito forte, especialmente no Nordeste do país, mas que resolveu expandir as suas operações para o Sudeste, para o Sul, para as outras regiões do Brasil, naquele momento em que o crédito era farto e havia um grande apelo por consumo de bens duráveis durante a gestão do então presidente Lula, não é? E dessa forma foi que Ricardo Nunes, dono do Ricardo Eletro, ficou mais conhecido com o nome dele, da empresa também, em todo o país. Ele que foi preso nessa manhã por sonegação nessa operação aqui da Polícia Federal, né? Foi um daqueles exemplos que o Brasil tinha de self-made man, né? Alguém que ele era um vendedor de lojas e foi crescendo na loja onde ele trabalhou, até se transformar num empresário e num mega empresário de eletrodomésticos, né? Mas não precisa sonegar impostos para crescer, e foi exatamente o que ele fez. Antes dessas operações da Lava Jato,
antes da ladroagem do mensalão no primeiro governo Lula, costumava-se dizer que havia somente duas coisas que no Brasil dava cadeia na certa, era não pagar pensão alimentícia e sonegar impostos, né? Empresários bastante importantes, muito importantes, bem conceituados, enfrentaram dissabores na justiça. Eu me lembro de uma empresa que foi até patrocinadora do São Paulo, do time do São Paulo, eu acho que era Data Control, uma empresa fortíssima, né, que presente em todo o Brasil, etc. E o seu proprietário foi preso, condenado à prisão por sonegação de impostos inapelavelmente. É um daqueles crimes do qual não se escapa. Rede Bandeirantes de Rádio.